eu estava me lembrando de uma das muitas viagens que eu fiz de carro pelo Brasil, essa em especial. Eu estava indo norte e nordeste, de Belém até Fortaleza, e ali, entre o Maranhão e o Piauí, nós nos deparamos com uma placa que dizia: trecho esburacado nos próximos 5 quilômetros. As estradas norte e nordeste, Brasil afora, costumam ser muito esburacadas. Quando você tem uma placa dizendo que elas estão esburacadas, pode ter certeza que a situação é bem caótica mesmo. E quando nós vimos aquela placa, nos deu um desânimo no primeiro momento, breve, mas nós pensamos o seguinte: são apenas 5 quilômetros. E a partir daí nós mantivemos o foco. Eu estava na direção, e entre desviar de um buraco, desviar do outro buraco, ir na verdade vendo caminhões quebrados na beira da estrada, carros com dificuldades, andando a 20 km por hora, no máximo 30 km por hora, nós conseguimos chegar ao final dos 5 km. O que encontramos lá? Uma placa, que na verdade era uma cópia da placa anterior, dizendo: trecho esburacado nos próximos 5 quilômetros. Confesso que eu fiquei um pouco frustrado, me senti até um pouco enganado, mas parei e pensei: olha, são só mais 5 quilômetros, eu já venci 5, deixa eu vencer esses outros 5 quilômetros. E mantive o foco e seguimos dirigindo, seguimos naquela direção. E aí o que aconteceu no final de mais 5 quilômetros? Exatamente o que você está pensando. Uma outra placa, cópia das duas anteriores, dizendo: trecho esburacado nos próximos 5 quilômetros. Curioso é que isso tudo foram cerca de 20 placas. Foram 100 quilômetros de estrada caótica, de estrada extremamente esburacada. E aí eu fico me perguntando, se no início eu tivesse visto uma placa dizendo: trecho esburacado nos próximos 100 quilômetros. Dá para imaginar o tamanho do desânimo, dá para imaginar o tamanho da dificuldade e de como os nossos espíritos provavelmente faríamos essa trajetória sabendo quão longínquo estava, o quão complicado estava. Mas o fato de que nós tínhamos uma meta curta, que era percorrer aqueles 5 quilômetros que acreditávamos que eram os quilômetros esburacados, aquilo fez com que a trajetória fosse mais, o sofrimento fosse mais abreviado, com que o foco não estivesse no longo alcance, mas no curto alcance. E curioso é que isso serve para tudo em nossas vidas. Quando nós temos metas de curto prazo, factíveis, viáveis, isso facilita com que a gente coloque o foco em resolver os problemas e pensar nestas circunstâncias. E aí, assim como naquela viagem, eu me lembro que de 5 em 5 quilômetros nós fomos vencendo e conseguimos concluir em quase 4 horas de direção, cansados, mas vencemos aquele obstáculo. Assim é na vida. Muitas vezes, de pequenas em pequenas vitórias, de pequenas em pequenas metas, nós vamos construindo a nossa trajetória de sucesso.